Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe. Bom dia, já estamos em fevereiro, precisamente neste segundo dia de 2 de fevereiro de 2023. Na sequência daquilo que temos ouvido nesta rúbrica Mais Vale Prevenir, vamos voltar a um tema que já aqui foi falado e certamente vai ser sempre algo presente, que tem a ver com o tabaco. E recordo que o chapéu, no fundo, destas rúbricas que estão agora aqui a ser divulgadas têm a ver com o impacto que as políticas públicas têm no nosso dia-a-dia. E já temos connosco o técnico da Beira Serra, Daniel Morgado, e já falámos, digamos, ao de leve. Penso que há 2 semanas, quando falámos na questão das políticas públicas, demos como exemplo a questão do tabaco, as restrições que essas políticas públicas fizeram com que houvesse, digamos, apenas locais para se fumar e, portanto, antigamente fumava-se em tudo quanto é sítio e, a partir dessa decisão tomada, não é bem assim. Ora, é disto que vamos hoje ouvir falar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo o auditório. Sim, nós já tínhamos levantado aqui um pouco o véu. No fundo, as políticas de saúde pública, a questão do tabaco, não, sendo a substância que mata mais gente no mundo, não podia deixar também de ser aqui abordada. E o que é que tem sido feito em Portugal? Muitas coisas foram, ao longo dos anos, feitas em Portugal, com toda a certeza, mas se calhar vale a pena, e acho que neste curto espaço, acho que vale a pena olharmos para a lei de 2007, que iniciou, como já tínhamos visto, há 15 anos, dia 1 de janeiro de 2008, que foi a lei que, no seu sumário, é descrita como as normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução de procura relacionadas com a dependência e a cessação do consumo do tabaco. O que é que foi revolucionário ou o que é que alterou esta lei? Basicamente, como o Paulo dizia, todos nós nos lembramos, pelo menos quem tiver um pouco mais de idade, de entrarmos em espaços públicos, por exemplo, até de espaços, sei lá, de uma repartição de finanças e ver alguém a fumar do outro lado. Escolas, dentro das escolas, em todo o recinto. As próprias escolas tinham uma sala para os professores fumarem, inicialmente todos juntos numa sala só, depois mais tarde criaram-se as salas especificamente para fumadores, mas houve aqui, ao longo dos tempos, algumas alterações. 2007 foi realmente, esta lei que saiu no início de 2008, foi fraturante, porque passamos desta situação quase todos nós já não estaríamos naquele patamar de, há uns anos atrás, vermos alguém que está, o pivô de um telejornal, a fumar na televisão em horário nobre. Não estávamos já nesse patamar, mas havia ainda aqui algum espaço. A lei era um bocadinho ambígua, onde é que se podia, onde é que não se podia fumar. E esta lei de 2008 veio fazer isto, veio, no fundo, definir quais são os espaços onde nós podemos fumar e quais são os espaços onde não podemos fumar. E olhando para trás, o que nós nos apercebemos é isto, é que o impacto da lei é este. O que nós estranhamos na altura, hoje em dia, entranhou-se de tal forma que achamos esquisito. Quando olhamos para trás e pensamos que se fumava em determinados espaços, como, sei lá, dentro de uma repartição, achamos isso muito estranho e achamos que isso é quase de outro século. Mas não foi assim há tantos anos atrás. Estamos a falar de 15 anos e nestes 15 anos houve uma alteração, não só da lei, mas também da mentalidade das pessoas. E quando olhamos para trás, nós acabamos acabaram de ser impostas mais algumas medidas. Isto não é um processo fechado em 2007, ao longo dos anos foi-se atualizando esta política, ou estas normas políticas. O que aconteceu no início de 2023 foi algumas alterações que permitem, e é curioso vermos isto, porque permitem que alguns estabelecimentos com determinadas condições, com mais de 100 metros quadrados, com determinadas condições, que não importa aqui estarmos a desenvolver, que poderão voltar a ter salas de fumo. E em conversa de uma análise que não é científica, mas da minha conversa com alguns
Há umas pessoas que têm negócios, ou têm, por exemplo, cafés ou outro tipo de estabelecimento. A minha percepção é que muitos deles, mesmo tendo as condições, não se veem a voltar atrás, não acham que faça sentido voltarem a ter fumo dentro das casas deles. Muitos deles são fumadores, mas eles próprios dizem, não faz sentido juntarmos fumadores e não fumadores, não faz sentido eu estar a criar condições para voltar a fumar aqui dentro, porque olhando para trás isso não faz sentido. Muitos não se lembram dessa situação que o Daniel está a sublinhar, que era entrar, por exemplo, num café e uma nuvem enorme de fumo cobria o café, não é? Hoje não estou a dizer se é bom ou mau, julgo que sim, que é bom para todos, não é? Essas medidas. Hoje entra-se em cafés e não é permitido fumar justamente, onde as pessoas estão. E isso, em termos concretos, deixe-me passar a expressão, foi uma revolução que foi feita a este nível, não é? Sim, no início houve, claro, alguma resistência. Muita resistência. Eu creio que em Portugal acabou por este processo ser mais ou menos leve, porque foi um processo que se foi falando ao longo dos anos, isto é, não foi-se discutindo. Depois havia outros países onde estas leis já existiam, então houve ali uma fase de fratura inicial, alguma resistência, mas muito rapidamente nós percebemos que era uma questão de civismo, de respeito para com os outros, os que não são fumadores. Isso levou-nos a aceitar, acho que de forma até fácil, a lei. E ainda bem, o Paulo dá um ótimo exemplo, ainda bem que essa imagem dos espaços com muito fumo já não pertencem à nossa memória coletiva, ou que não são algo que nós consideremos algo recente, e ainda bem que faz parte do passado. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, até para os fumadores, quanto mais para os não fumadores, porque mesmo um fumador tem momentos em que está a fumar, momentos em que não está a fumar. Quem trabalha num espaço destes, no fundo, está sempre a fumar. Se o espaço está subcarregado de fumo, não há um momento em que deixe de fumar efetivamente. É disto que estamos a falar no impacto das políticas de saúde pública, não é? É mesmo disso. É as pequenas mudanças que nós muitas vezes não nos apercebemos que são efetivamente políticas, mas que têm um grande impacto na nossa vida. Podíamos falar aqui também de outras questões que são legais também, a questão por exemplo, da idade mínima permitida para um jovem fumar. Neste momento é 18 anos, já há quem fale em colocar os 21. Há países, por exemplo, na Grã-Bretanha fala-se em aumentar progressivamente cada ano, um ano, a idade mínima para se poder comprar tabaco, até chegar a um ponto que ninguém o pode comprar. Pronto, há aqui uma série de questões que podem ter também, algumas são até atualizações, porque há, por exemplo, o caso que foi necessário de haver aqui uma atualização que tem a ver com o tabaco aquecido, os cigarros eletrónicos. São situações, são novas tecnologias, novas formas de consumo do tabaco ou do ato de fumar, que vão surgindo e que é preciso lidar com elas. E o poder político tem esta capacidade e este dever de reagir e de tabelar a forma como as pessoas podem consumir as substâncias, quem a pode comprar, onde pode consumi-la, e de forma a que isto contribua para maior saúde pública, para termos todos mais saúde e termos mais anos e melhores anos de vida. O importante é dizer que o tabaco mata, não é? O tabaco mata, sim, e aqui se calhar só para deixar aqui uma nota final, os dados já são um bocadinho antigos, mas a Organização Mundial de Saúde em 2000 determinou que 30 em cada 100 jovens que experimentam fumar vão acabar por morrer devido a problemas associados ao tabaco. Isto faz uma certa confusão, mas o que eles definiram foi que 60 em cada 100 que experimentavam fumar vinham a tornar-se fumadores. E desse 60%, metade iria sucumbir devido a problemas relacionados com o consumo de tabaco. Isto faz-nos pensar. O próprio facto de quem fuma tem metade da probabilidade de morrer devido a problemas associados ao consumo de tabaco, mas o próprio facto de experimentarmos, quando isso está numa fase muito precoce da nossa vida, quando somos jovens, o próprio facto de experimentarmos vai levar a que 60% de nós venha a tornar-se fumador. Fica essa nota e também essa questão levantada para a reflexão. Até para a semana. Muito obrigado. Obrigado. Até para a semana. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas
a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.